É disso, sabido por muitos, que eu tenho posições divergentes do ponto de vista político com o presidente da Assembleia, o presidente Josué Neto. Nós não comungamos de muitas opiniões, temos divergência. Isso é público. E nem por isso, no momento em que se discute o futuro do estado do Amazonas, o homem público não tem esse direito, porque esse direito não lhe pertence. Ele está numa condição de representante, ele representa sentimentos, anseios e sonhos. E ele não pode apequenar esses sentimentos, sonhos, expectativas do povo em função de diferenças pessoais. Esquecer o que se está discutindo e olhar para quem está assinando um projeto. É lamentável, e concordo com o que foi dito pelo deputado Josué Neto, porque é isso que eu consigo enxergar. O governador do estado, numa questão pessoal menor, veta um projeto com argumentos rasos, pífios, que não se sustentam numa análise mediana. Deputado Fausto Júnior, eu tive acesso ainda há pouco ao relatório, cumprimento o deputado Fausto Júnior pelo relatório, porque espancou de forma veemente a argumentação jurídica do veto, não se sustenta. E aí, o governo que mistura o seu papel com o da Cigás, que a Cigás defenda o monopólio que lhe cabe e a condição que lhe é favorável, daí eu não me espanto. Agora, o governo do estado, na pessoa do governador, da Casa Civil e da PGE, defender o CNPJ da Cigás, aí é demais. Aí eu entendo o desabafo do conselheiro Arimoutinho, que é um homem público, teve uma carreira política antes, e sabe que essa realidade que nós temos no interior do estado do Amazonas pode ser enfrentada pela abertura do mercado de gás, por tudo aquilo que já foi falado. A capacidade de geração de emprego no interior. Nós não temos tantas matrizes econômicas no interior do estado. E o gás é aquela matriz que, onde entra, gera emprego, como a gente fala, gera emprego na veia. Aqui em Silves, realidade que eu conheço razoavelmente bem, 1.000 empregos diretos são gerados ali e 80% dos empregos diretos são de mão de obra local, pô. Afora a arrecadação para o município. É disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de investimentos que geram competição. Competição gera barateamento de custos para a indústria do distrito. A competição gera barateamento daquilo que é produzido e pode ser comercializado para o consumidor final. GNV, por exemplo. Nós estamos aí com a Cigás explorando o gás e nós temos 3 postos de gasolina, porque a Cigás não se interessa nesse mercado. Porque o processo que funciona hoje aqui no estado é um processo de milícia. No Rio de Janeiro, todos os senhores já ouviram falar das milícias. Para você chegar lá e vender um botijão de gás, você não vende direto, você tem que vender para a milícia. E a lei que nós temos hoje no estado, o marco jurídico que vige no Amazonas, é um marco jurídico de milícia. É por isso que a Petrobras reinjeta 51% do seu gás novamente no solo. Porque para ela tirar dali, ela tem que pagar para a Cigás. É um absurdo isso, num ambiente de livre mercado. A Eneva vende para Roraima porque se ela quiser comercializar dentro do estado, ela tem que pagar para a Cigás, mesmo que não passe pelo seu gasoduto. Então, é um absurdo a realidade que nós estamos vivendo aqui. Agora, essa realidade, ela não foi do nada. Ela foi montada com a ajuda de pessoas, e aí falo, e vou usar assim a imunidade que me cabe para dizer, com a ajuda do ex-vice-governador do estado do Amazonas, o seu Samuel Hanan, que é o grande artífice desse processo, que montou essa engenharia que favorece somente o seu Carlos Soares e os seus sócios ocultos, com a colaboração de 2 ex-governadores, como o senhor Amazonino Mendes e o Eduardo Braga, que colaboraram com os atos que tomaram. Um desses atos é a repartição do lucro
A Cigás reparte 75% do lucro em dividendos. O investimento no Estado é quase zero. E isso foi detectado pelo próprio governo do Estado do Amazonas em auditorias realizadas pela agência reguladora. Eu não vi isso em bola de cristal. Bastou ler os documentos da consulta pública realizada pelo Tribunal de Contas do Estado, que estão lá todos disponibilizados. Então é revoltante sim, e eu entendo a revolta do conselheiro Ari Moutinho, porque como homem público, que é e que traz consigo a lida do processo político no seu passado, ele vê a quantidade de investimento que pode ser realizado no interior do Estado e a quantidade de indução à prosperidade, a repartição de renda, geração de renda, de emprego, e que isso é negado por interesses menores hoje no Amazonas. Interesses aqueles que o governador do Estado, repito, no dia 4 de junho, falou, mas não deu os nomes. Quando bateu no peito para dizer, se não fosse por minha causa, a Eneva jamais estaria no Amazonas, porque forças importantes, gente poderosa não queria que eu... Ora, que pessoas poderosas são essas que estão por trás dessa pressão? São as mesmas que talvez tenham convencido o governador a vetar o projeto de lei? Não dá. Nós temos uma questão jurídica, que para mim é facilmente derrubada, que é a questão do veto. Nós temos uma questão econômica, que é essa, de todo um segmento que pode ser e deve ser consolidado no Amazonas, paralelo ao distrito industrial, para que nós não fiquemos reféns somente de um modelo de desenvolvimento econômico, mas de um modelo de desenvolvimento limpo, sustentável e que tem no Amazonas a terceira maior reserva de gás natural. E é muito estranho que nós só tenhamos 3 empresas querendo investir no Amazonas, tendo a maior reserva em terra firme do Brasil. É muito estranho isso. Mas aí se explica, é o modelo jurídico vigente que favorece esse jogo de milícia. Para explorar tem que vender para Cigás para poder depois comprar de novo. Não dá. Não dá. E aí, eu que falei por primeiro e depois ouvi a intervenção da Cigás, eu quero também me juntar a esse desabafo do conselheiro Ari, porque essa raimundagem, e senhores que não são daqui de Manaus, raimundagem é conversa fiada. Aqui no Amazonas a gente tem esse termo, raimundagem. Essa raimundagem da Cigás já deu. Essa conversa de Clóvis para Raimundo, prosopopeia para calentar bovino, conversa para boi dormir, já cansou. É hora de abrir o mercado e a Cigás mantém os seus contratos. A lei que está sendo proposta, ela deixa muito claro isso. Ela mantém os seus contratos, ela mantém o direito de ganhar o seu delta X, caso o gás passe pelo gasoduto. Agora, nós estamos falando de uma nova possibilidade, de uma nova fronteira que abre através do projeto da lavra do deputado Josué Neto. Então, eu espero, como vereador da cidade de Manaus, e concluo, presidente, é aquilo que todo o povo da minha cidade espera, que nós possamos ver a Assembleia Legislativa do Amazonas traduzindo o mais profundo e verdadeiro sentimento de quem mora em Manaus, mas de quem mora também na região metropolitana, que é permitir que o Amazonas tenha um novo marco jurídico, já agora no segundo semestre. Os blocos para exploração, essa oferta permanente, se eu não me engano, está programado agora para o segundo semestre. E se nós não dermos um recado claro de um alinhamento da legislação com o novo mercado de gás, eu acho que não vai ter ninguém interessado. Eu não sou economista, eu sou advogado, mas se nós não tivermos um recado claro, e aí é que a classe política entra para dizer, o Amazonas se alinha ao novo marco jurídico federal, que é o novo mercado de gás. Aí nós passamos um recado que certamente vai atrair empresas para o Amazonas. E Manaus é beneficiada. Muita gente pergunta, por que um vereador está discutindo esse assunto? Porque Manaus é beneficiada também. Um desses blocos está dentro do território da cidade de Manaus. E isso Manaus vai acabar recolhendo os royalties e vai receber os repasses do ICMS, que certamente vão engordar as contas do governo. Então, eu me posiciono e faço um apelo que essa casa, deputado Josué Neto, pense no Amazonas e não pense no CNPJ do governo. Pense nos 4 milhões de CPFs, de homens que principalmente estão no interior do estado,
mas que a metade está aqui na capital e que olham para esse segmento como talvez o marco mais importante depois da criação da Zona Franca para o estado do Amazonas seja a abertura do mercado de gás no estado do Amazonas. Coisa que, infelizmente, por interesses menores, mesquinhos, de quadrilha sim, o Amazonas ficou privado durante esse tempo todo de investimentos, de prosperidade no mercado de gás. Ficou concentrado na mão de uma única empresa, que inclusive teve, de minha parte, eu quero deixar isso claro, documentos protocolados no Ministério Público Federal, Polícia Federal, Tribunal de Contas do Estado, por conta dessa repartição de lucro. Lucro esse que está indo parar em offshore nas Bahamas, em offshore em Nassau, e que poderiam estar sendo investido aqui se não fosse toda essa articulação criminosa para privar o Amazonas de investimentos e do progresso no campo do gás. Então, eu firmo, em nome da Câmara Municipal de Manaus, o posicionamento de que essa casa deva, e a minha expectativa é de que representará o cidadão, o povo, e não o governo, não o CNPJ do governo, para dizer sim para um novo mercado de gás, sim para investimentos, sim para empregos, sim para a competição que gera barateamento do custo, sim para um novo momento econômico no estado do Amazonas. Que Deus abençoe o senhor, deputado, aos deputados dessa casa, e que pensem nos CPFs do nosso povo e não no CNPJ da Cigás.